Codinome Breno. Olha só, esse filme deu uma curiosidade muito grande na curadoria e no pessoal do festival. Quando assistiu, a gente pensou, gente, foi durante o golpe, foi antes, porque assim, tem entrevistas raríssimas, então, né, com Dilma, por exemplo. E aí eu queria saber o seguinte, Manuel, como é que foi o estopim de falar, eu preciso fazer um filme para recontar, juntar, né, esses pedaços aí desse quebra-cabeça, que é a sua história e que se confunde com a história do país. E aí, quando você estava fazendo o filme, eu sei que você me falou quando estava finalizando, a gente já estava entrando num momento mais crítico da nossa vida política aqui no Brasil. Isso. Como é que foi isso contigo? Você sentiu que o filme, agora que viria com mais potência, você sentiu alguma coisa que poderia sofrer algum tipo de retaliação ou censura? Me conta aí esse sentimento seu dessa linha do tempo. O filme, assim, ele inicialmente recebeu um apoio em 2014 de um edital municipal em Natal, que também é respaldado pela Ancine. E a gente foi, assim, por atraso de recurso, ele foi se estendendo e só foi lançado em 2018, no ano passado. Mas nesse tempo a gente teve que passar por vários processos de edição e atualização, né? Que inclusive a política estava passando muito a partir hoje eu já tenho a total liberdade de chamar de golpe, porque até o ex-presidente Temer, né, já chama de golpe. Se ele assumiu, na época, quem somos nós, né? Sim, e assim, pra gente era muito claro, né? Mas como havia uma disputa política, ainda isso, o próprio filme passou por essa disputa, e a nossa preocupação era de que o filme ficasse atual, não ficasse datado. Então a gente procurou se basear mais no sentimento, tanto familiar, mas no sentimento de proximidade que tem muito no filme, e que se a gente procurar trazer a essência disso, não fica tão datado, né? Mas atravessando isso, a gente tinha um momento político, né, com milhões de instabilidades e a própria imposição de tirar a presidente como foi, e que depois ainda bem, a gente conseguiu trazer ela para o filme também e conseguiu fechar um pouco alguns pontos que datam por um lado, mas que ao mesmo tempo mostram uma história muito maior que está por trás de expurgação mesmo das manifestações populares e de quando a esquerda ou outros tipos de grupamentos políticos conseguem chegar ao poder, eles recebem fortes pressões, né? E a gente reviveu isso mesmo durante o filme. E apesar da pressão do imediatismo, a gente procurou trazer um filme mais pessoal, mais íntimo, que acho que de alguma forma isso está impresso, né? Sim. E que isso traz uma dimensão também um pouco mais atemporal. Então tinha esse jogo de trazer o atual, mas ao mesmo tempo não deixar que isso tornasse tão datado, tão à mercê de acontecimentos que a gente não tem controle, né? E que poderiam trazer o filme para interpretações que a gente não quisesse. O que a gente queria é essa essência mais afetiva e individual, mas que tivesse um retorno, uma reverberação mais coletiva, maior. E foi por aí que a gente tentou caminhar para resolver isso que você falou. E a pergunta que não quer calar, quem é Breno? Breno, assim, primeiramente para mim remete ao meu irmão, era o nome do meu irmão, mas que meu pai já deu o nome a ele por causa de um grande amigo, um grande líder, né, que havia em Minas Gerais, que se chamava Carlos Alberto Soares de Freitas. E ele é contemporâneo de Dilma e de João Marisguia e Gilberto e outras pessoas que a gente acaba trazendo nesse mini núcleo, mas que meu pai participou, né? Ele funcionava como um certo líder, né? Eles chamam de líder, né? Até a figura de líder às vezes é um pouco difícil de falar, mas haviam sim, claro, lideranças, haviam mais polos, e ele tinha esse magnetismo na época.
E nessa mesma, em 70, um pouco depois, quando as coisas ficam mais duras, ele é morto no Rio de Janeiro, mas até hoje não se sabe onde estão os restos mortais deles. E como ele tinha essa figura de liderança para esse núcleo de Minas, muitas pessoas em Minas que conheceram, que participaram da luta com ele, dão aos filhos o nome de Breno por causa desse codinome que ele usava. E um deles foi meu irmão. Então o filme, como eu tenho que retomar essa trajetória que é até um pouco extensa, mas muito, muito forte, muito bem alicerçada, ele passa por essa busca desse nome, de codinome Breno. Que história forte, que história linda, Manuel. Você é muito bem-vindo, seu filme é muito bem-vindo aqui no Festival Taguatinga de Cinema. E nos representa, sabe? Representa a nossa luta. E foi uma alegria para a curadoria, sabe? Receber, né? Entre tantos filmes assim, né? Que a gente vê o nível dos filmes que estão juntos. Então dá até aquela alegria. Então, assim, muito boa sorte. Né? Que a gente tem aí a votação do júri, mas saiba que pra gente você já é o filme, né? Como todos esses, já é um grande vencedor, já tocou a gente, e muito obrigada, viu? Vida longa a seu filme. Obrigado, é isso aí.